Olá, pessoal! Eu sou a professora Isabel, do EduSer, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre os critérios de mediação. Mas nós vamos falar dos 3 critérios universais, que para mim, eles são essenciais para compor o teu plano de aula. Mas quero dizer o seguinte, o nosso objetivo aqui é ajudar você a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. Para isso, você vai ter que usar sempre os 3 critérios universais que eu vou apresentar aqui de forma resumida. Vamos lá, então? Esses critérios, o primeiro critério, ele é composto de 2 ações, intencionalidade e reciprocidade, mas eu vou explicar esses 2 processos que se complementam separadamente, certo? Então, primeiro é intencionalidade. Intencionalidade diz respeito ao seu planejamento, a atividade, qual a intenção de você realizar uma atividade com a criança. Essa atividade vai ser só para você trabalhar a percepção ou vai fazer com que a criança pense sobre a tarefa. Há uma diferença muito grande nessas 2 ações. Geralmente a intencionalidade está ligada ao ato de pensar. Então, meu objetivo, por exemplo, aqui nessa tarefa, se eu for utilizar, não colocar a minha intencionalidade como eu penso na mediação, mas eu vou botar o meu objetivo da tarefa, a minha intenção, é só dar a tarefa, e aqui nessa tarefa está escrito assim, ó, colhe os animais que voam e completa a imagem. Então, a criança vai pegar os colantes e vai colar ali, e deu, a tarefa está pronta. Fez a criança pensar? Talvez não. Usou a percepção? Sim. Mas para o mediador, só a percepção não vale. Porque muitas vezes a percepção cega todos os outros sentidos e atrofia o nosso modo de pensar, porque a nossa visão, ela trabalha com a percepção. Você olha, vê e coloca no lugar o que está sendo exigido. Então, vamos pensar assim, ó, nós temos que planejar. A mediadora, quando ela escolhe uma tarefa, não é só a percepção, nós queremos planejar as ações para além da tarefa. O que é possível ser trabalhado aqui? Que habilidades são possíveis que vão exigir dessa criança um pensar a partir dessa simples tarefa de colar? Porque a tarefa de colar deve ser a última ação. Primeiro, o mediador faz a criança pensar detalhadamente tudo que tem aqui, trabalhando operações mentais como identificação, classificação, comparação, diferenciação, raciocínio lógico, raciocínio inferencial, raciocínio transitivo, tudo operações mentais necessárias para mudar as funções cognitivas que estão deficientes na criança. Então, quando você pega uma tarefa e coloca uma criança síndrome de Down, por exemplo, a realizar uma tarefa, sendo que ela tem várias dificuldades, ela até pode realizar esse colar, né? Pega aqui e cola ali. Só que nós queremos fazer com que essa criança pense. Então, só o colar não basta, tem que ir além do colar. Então, eu sempre digo assim, a tarefa que você vai escolher pode ser qualquer tarefa, desde que a criança pense. E para isso nós necessitamos do quê? De uma intencionalidade clara para saber quais são os processos cognitivos que serão exigidos, e isso tudo vai ser planejado nas nossas ações. Como é que a gente planeja uma ação mediada? Fazendo mediação, usando perguntas. Porque a pergunta vai fazer que os neurônios e as sinapses possam se reprogramar, fazendo com que a criança pense sobre o seu próprio pensamento. E isso só acontece a partir das perguntas que o mediador faz. Se a criança já tem uma resposta, o pensar não ocorreu, só o perceptivo.
E aí nós temos o seguinte, nós temos que desenvolver pela nossa intencionalidade a habilidade na criança de pensar. Para isso, também é necessário que essa criança preste atenção no que a professora está propondo. Porque não adianta a gente ter uma proposta maravilhosa se a criança não está atenta e nem recíproca a receber essa informação. Quando a criança presta atenção na intencionalidade do professor, então ela compreende, ela consegue tomar decisões, ela distingue as informações, ou seja, ela aprende a pensar, organiza as funções cognitivas que estavam deficientes. Então, esse é um processo incrível, um processo possível de acontecer. E é isso que eu quero ensinar para você. Eu quero mostrar para você como se faz a mediação. Agora, também é necessário que essa criança esteja recíproca a receber essa informação. Então, intencionalidade e reciprocidade, eles fazem parte de um único critério de mediação. Então, se eu deixo clara a minha intencionalidade, quanto mais claro eu deixar essa intencionalidade, mais reciprocidade eu vou ter da criança. Então, a reciprocidade é quando eu tenho esse olhar, essa atenção da criança para mim, enquanto mediadora, eu torno a tarefa mais explícita, né? E marca muito bem a minha relação de mediadora com a criança. Esse talvez seja o nosso maior desafio. Por quê? A reciprocidade, ela está muito ligada ao entendimento que a criança tem da sua própria capacidade. Então, às vezes, ela diz, não vou fazer isso porque eu não sei mesmo. Então, o nosso papel é, na intencionalidade, mostrar empolgação, motivação, desafio, que nós estaremos juntos para que possamos vencer juntos cada etapa. Então, se você deixa isso tudo muito claro para a criança, perfeito. A nossa relação vai ser uma relação que vai ter reciprocidade. Então, esse desafio, né, de mostrar que a criança não é incapaz de realizar a tarefa, ela é capaz de realizar a tarefa com a minha ajuda de mediadora. Olha, eu até falo assim, às vezes, as mediadoras, elas acreditam tanto no potencial dessa criança que elas são contra o mundo todo, porque quando eu falo o mundo, assim, os familiares, os médicos, os professores da escola, né? Todo mundo diz que ela não é capaz, mas nós, mediadoras, a gente pensa de outro jeito. Não sei se você consegue se conectar comigo agora. Quando eu me percebo assim, enquanto mediadora, que eu acredito naquela criança, que eu quero desenvolver o potencial dela, isso me dá uma energia, me dá motivação, isso me deixa extremamente motivada. E é isso que eu quero que você sinta, que você acredite que você também é capaz de aprender a fazer mediação. E mais, não é só aprender a usar essa mediação para acelerar o processo de aprendizagem da criança. E isso, gente, meu Deus, não tem preço. Não tem preço. Nós vamos nos tornar contra todos e contra o mundo todo que não acredita que essa criança é capaz. Então, isso é bom. Ninguém vai poder com a gente. Nós vamos ser realmente uma professora, uma psico, uma neuro diferente. Diferente. Conto com você nesse desafio. Então, o primeiro critério, intencionalidade e reciprocidade, que estão juntos. O segundo critério é o significado. Toda tarefa tem que ter um significado. Por que a criança estava lá colocando os colantes de animais que voam? Qual o significado para a criança disso? Geralmente, na educação infantil, as crianças são fazedoras de tarefa. Aí a apostila está cheia de tarefas feitas com colagem, com pintura, com desenho, certo? Mas a professora não conseguiu construir um significado. Por quê? Porque ela não sabe mediar. Então,
para os pais, a apostila cheia é sinônimo de aprendizagem, e isso é um equívoco, porque a gente só aprende se a gente pensa. Quais são as atividades que você propõe para o seu aluno que faz com que ele pense antes de realizar a tarefa? A tarefa é só um pretexto para que ele possa pensar. Aí, assim, o significado diz respeito ao valor ao que se aprende, é um sentido. Então, a mediadora, ela não é neutra, porque quando ela faz a mediação, as perguntas, ela vai construindo essas perguntas a partir do seu ponto de vista. E esse ponto de vista que eu tenho acaba, de uma certa forma, influenciando também o meu aluno. Por isso que ser mediadora, a gente não consegue ser neutra. A gente acaba influenciando e dando o nosso sentido do mundo, da nossa realidade, para o nosso aluno. Mas eu não vejo prejuízo algum. Por quê? É apenas um ponto de vista. Aos poucos ele vai tomando autonomia e decisão, que a mediação também proporciona isso. Toda a nossa mediação, ela tem um valor, né? Que influencia o ponto de vista da criança. Agora, o terceiro critério é a transcendência. Para mim, não tem nada melhor do que a transcendência. Inclusive, você, agora, neste momento que está assistindo o meu vídeo, quando você está aí quietinha, escutando o vídeo, o teu cérebro está em processamento de transcendência. Por quê? Está pensando, fazendo ligações, pensando no teu atendimento, pensando no teu aluno, pensando lá na tua sala de aula. Tá vendo aqui, ó, nós estamos numa situação de interação, aqui eu e você. Eu estou explicando essas coisas todas, e o teu cérebro não para de pensar em outras coisas, fazendo ligação entre o que eu falo e a tua experiência, aquilo que já aconteceu com você. Isso é transcendência, é pensar em algo ausente da tarefa ou dessa situação de ensino-aprendizagem, certo? É além, né? É além da tarefa. Então, quando eu peço para o meu aluno colar os passarinhos, os animais que voam, né? Passarinho, insetos que voam, numa tarefa, mas eu não construo com ele um significado e eu não faço a mediação adequada, ele não vai fazer transcendência, vai ficar uma aprendizagem que eu chamo de aprendizagem rasa. E o que eu quero? Aprendizagem profunda, que depois ele consiga realizar essa mesma ação cognitiva em outras tarefas que são parecidas. Então, pela transcendência, a criança vai se apropriando de determinados conceitos e vai construindo estratégias cognitivas de como pensar sobre a tarefa, como realizar aquela tarefa. Sabe, lá na educação infantil você até explica para as crianças algumas coisas, né? Os animais que voam. Estou pegando esse exemplo, né? Que eu botei ali a imagem. Mas a criança muitas vezes coloca em cima, dentro do mar, um que voa, no chão, né, na terra, como se fosse um animal terrestre, e não coloca os colantes no céu, que deveria ser esse espaço. E a gente diz assim, a criança errou, não tem noção de espaço, não tem noção de em cima e embaixo, tem muita dificuldade, sempre cola errado. Mas o que você proporcionou para fazer esse detalhamento da tarefa, essa exploração de todo esse ambiente por meio da mediação, para fazer a criança pensar? Não, foi só uma tarefa, abre a apostila, faz a tarefa, fez a tarefa, ok, passa para outra tarefa. Então, essa parte mecânica e só perceptiva não garante aprendizagem. O que vai garantir a aprendizagem são as transcendências, o significado. E quando a criança faz transcendência, ela também generaliza para outras situações esse ato de pensar. Agora eu vou mostrar para vocês algumas perguntas que eu posso fazer para a criança poder pensar.
Lógico, aqui são apenas modelos de perguntas. Eu sempre digo nos meus vídeos, anota essas perguntas. Eu tenho um cadernão de perguntas, porque às vezes eu quero fazer uma pergunta específica para o meu aluno, para trabalhar uma operação mental ou uma função cognitiva também específica. Então, eu já tenho lá o que eu posso fazer para identificar, o que eu posso fazer para classificar, o que eu posso fazer para a criança desenvolver uma percepção clara e precisa, para ela ter precisão na tarefa. Então, eu vou organizando isso no meu caderno e eu vou usando, porque às vezes a gente não está inspirada, né, para vir uma pergunta. Então, quando eu faço meu planejamento, meu mapa cognitivo, eu já elenco ali algumas perguntas que para mim são essenciais para aquele dia do atendimento. E outras perguntas vão surgir na minha interação com a criança. Então, aqui eu mostro apenas possibilidades de perguntas. Vamos lá, então. Perguntas do processo de mediação. Olha só o que eu quero. Que a criança me diga a estratégia que ela usou para botar os colantes lá na tarefa dela. Então, assim, ó, que estratégias você usou? Como é que você pensou para colar tudo isso aí nessa folha? Eu quero que ela me fale. Eu preciso compreender esse processo. Que hipótese a criança construiu para botar aquele colante no céu? Como você encontrou esse resultado, né? Como você fez essa tarefa? Como você fez isso? Me conte, me ensine. Porque quando você pede para a criança ensinar como ela fez, ela vai ir nos detalhes, e pelos detalhes você vai identificar onde é que ela errou ou como ela acertou. Se ela fez um processo cognitivo de acerto e está muito bem, esse processo você pode utilizar num outro dia. Dizer assim, ó, hoje nós vamos colar os animais que são do mar. E a mesma estratégia que você usou para colar os animais que voam, você também vai usar para os animais que são do mar. Só que o que temos de diferente aí nessa tarefa? Tá vendo? Você faz uma explicação associando a tarefa anterior, mas desafiando a criança para pensar novamente. Tem uma diferença entre os animais que voam e os animais que estão no mar. E é essa exploração que deve ser feita pelo mediador, associando a experiência anterior à experiência real vivida naquele momento. Outras perguntas que exigem precisão. Eu quero que a criança seja mais precisa, mais atenta àquela tarefa. Então, ela fez a tarefa, ok, acertou ou errou, não importa, porque o que importa é a gente compreender o pensamento dela, que levou ao erro ou ao acerto. E aí, você vai perguntar, o que você encontrou? Em que lugar da página estava essa tarefa? Em que livro? Em qual tarefa você está fazendo? Me mostre, onde foi? Onde foi que você encontrou os colantes? Onde foi que você colocou os pássaros? De precisão, né? Você quer uma resposta mais precisa. Quando você exige isso, a criança vai pensar sobre o seu próprio pensamento, sobre a sua ação, sobre a sua tarefa. Isso é uma reorganização cognitiva. O funcionamento e a estrutura começam a se reorganizar. É simples, mas olha, ser mediadora é incrível. Incrível, você tem que se desafiar. Se não quer lá no teu consultório, com o teu aluno que tem dificuldade, começa assim com o teu filho, com as pessoas que estão próximas de você, a fazer mediação com elas, para ver como é esse processo. É incrível, gente, é incrível como o próprio mediador reorganiza o seu funcionamento, a sua estrutura cognitiva e de quem está sendo mediado também. Agora eu quero mostrar para vocês perguntas que instigam outras respostas. A criança já deu uma resposta, mas você quer ver outras possibilidades de resposta. Então, vejam bem esses exemplos aqui, ó. Como você resolveu isso?
Alguém fez de outro jeito? Qual é o melhor caminho? Como você fez isso? Quando você joga todas essas perguntas aqui, o que acontece? A cada pergunta que você faz, uma área específica do cérebro é ativado. A pergunta entra no cérebro da criança como um estímulo. Os neurônios, ou aquela área específica, se ativa. E ao fazer outras perguntas em cima da pergunta, o que vai acontecer? As rotas das sinapses vão aumentar e vão se conectar, ampliar essa área, porque as sinapses elas se irritam quando elas não têm uma resposta imediata. A cada pergunta é uma pergunta nova. O mediador tem que ficar sempre na pergunta. Então, é sempre uma pergunta nova. E nessas perguntas novas, as sinapses têm que se reorganizar para dar a resposta. E nessa reorganização, imagine, corre para lá, corre para cá, faz conexão, vê, encontrou a resposta. É assim que acontece, lá dentro, né? Na estrutura e no funcionamento cognitivo. Eu brinco, né? Eu faço esses desenhos malucos aqui, mas é uma forma didática de mostrar para você que não se aprende só pela percepção, pela imitação. Há todo um processo cognitivo instaurado. E quanto mais a gente desenvolver esse processo, melhor. Esse processo, uma das estratégias, é usando as perguntas, é mediando. Mas você, enquanto mediador, tem que ter consciência de cada pergunta e aquela pergunta é específica para determinada função cognitiva. Mais perguntas. Aqui tem muitas perguntas, né? Muitas perguntas. Perguntas para que a criança possa perceber que estratégia cognitiva ela utilizou para realizar a tarefa. Vejam bem aqui, ó. Você usou uma estratégia diferente. De quantas formas podemos resolver isso? Porque não existe só uma estratégia ou estratégia que a professora fala, né? Não existe só. Existem muitas estratégias. Inclusive, a criança pode criar suas próprias estratégias de como colar, de como pensar. Perguntas de reflexão. Você deu uma resposta, mas está certo dela? Você tem certeza que essa resposta está correta? A criança vai refletir, vai pensar sobre o seu próprio pensamento. Isso chama-se metacognição. Metacognição é uma possibilidade que nós temos enquanto mediadoras de fazer com que a criança pense sobre o seu próprio pensamento, ou pense sobre a tarefa, ou pense sobre o que disse, ou pense sobre a sua atitude. E esse pensar sobre é desenvolvido pela mediação, pelas perguntas. Você pode dizer assim, meu Deus, que mulher chata, só fala das perguntas. Gente, mas a pergunta é o que tem de mais precioso. Se o nosso cérebro já tem a resposta de tudo, ele não trabalha. Ele só trabalha se ele tiver perguntas para serem respondidas. E na escola, o que menos o professor faz é perguntar para o seu aluno. Porque se perguntar para um, o outro vai responder, a sala vai virar uma bagunça. E aí o que a gente faz? Ninguém fala nada, escuta só a professora. Não é mais ou menos assim? Espero que não, né? Espero que na sala de vocês não seja assim, tá? Seja uma sala onde as crianças possam perguntar, onde a professora possa perguntar e escutar os seus alunos. Lembre-se, Vygotsky falava, a aprendizagem se dá pela interação. O que é interação? Eu conversar com o outro. Pelo diálogo, né? É uma relação dialógica. O aprender é uma relação dialógica com pares que têm experiências diferentes que possam compartilhar. E a gente proíbe as crianças de falar em sala de aula? Acho que tem alguma coisa errada aí, né? O que você acha? É bom, eu quero te ouvir, hein? Conta aí para mim como é que está acontecendo na tua sala de aula. Uma outra pergunta de reflexão. Você associou a tarefa a algo? Perguntas de hipótese, tá? Por que você começou assim?
Eu quero saber por que ela começou assim. Às vezes, já vi, né, atitudes que, como eu sou professora de estágio, às vezes a gente está na sala de aula e vê algumas coisas acontecendo com a própria professora na sala de aula. Ela vai lá, olha no caderno da criança, tá errado. Vai olhar para o quadro, vai prestar atenção. Tá errado, apaga tudo aí. Ela não sabe aproveitar o erro. O erro também pode ser aproveitado para pensar. Então, você pode perguntar para a criança, isso aqui, ó, por que você começou assim? O que você pensou quando fez isso desse jeito? Porque é importante você entender o que se passa, eu digo, se passa dentro da cachola. Aqui dentro, o que se passa aqui dentro? E o que se passa aqui dentro, você só pode compreender se a criança oralizar, se ela contar para você como ela pensa. E aí você vai identificar o quê? Essa criança está pensando errado. Por isso que ela faz a tarefa errada. Então, eu vou consertar esse pensamento, vou reorganizar essa forma de pensar. Gente, isso é lindo! É incrível! O que aconteceria se você começasse por outro lugar ou de outro jeito? É possível obter outra resposta? Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, faz com que a criança pense, levante hipótese. Será que eu errei? Será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu poderia ter sido mais atento a essa tarefa? Perguntas de controle da impulsividade. Isso aqui é o máximo, né? Porque assim, a criança com TDAH, como eu tenho uma paciente, ela diz, já vais começar, lógico que eu quero controlar, né? Quero que ela tenha consciência e consiga autorregular o seu comportamento e controlar o seu comportamento. Não sou eu que vou controlar o comportamento dela, é ela que vai controlar o seu próprio comportamento. Mas para isso tem que virar um hábito. E aí, pela mediação, ela vai construindo essa atenção, concentração, o passo a passo, para controlar essa impulsividade. Então, aqui, quem tem aluno com impulsividade, faça mediação em todas as atividades. Ele terminou rápido? Ótimo. Agora ele vai explicar para você o passo a passo, né? E aí, assim, ó, me explique o passo a passo. Como é que você fez essa tarefa? Gente, é ótimo isso. Eu não preciso brigar com esse guri, senta, para, fica. Não, eu posso pedir, inclusive, para ele explicar para a turma toda como é que ele fez. São estratégias que devem ser utilizadas. A repressão não dá muito certo para o TDAH. Ele tem uma impulsividade que muitas vezes é incontrolável. E nós temos que saber disso. Agora, qual é a estratégia que eu vou fazer com que essa criança tenha esse controle, né, desse comportamento? Exigindo que ela pense. Se não desejo errar, o que é possível fazer? Faça um plano e me mostre. Ferrou, né? Então, assim, às vezes você olha lá, o texto do hiperativo é para ser um texto de 30 linhas, ele te apresenta todas as informações em 5 linhas. Digo, ó, não vou escrever mais, já deu, já contei tudo. Qual é a estratégia? Que você diga, ó, antes de construir o texto, você vai escrever aqui o passo a passo de tudo que você quer escrever no texto. E depois você vai construir o texto. Lógico que isso pode ser utilizado por qualquer criança, mas para o hiperativo, dobra a exigência dele de ter a concentração e a atenção sobre a tarefa. Porque é isso que tem que fazer, né? Ele tem que construir esse hábito. Perguntas de conhecimento crítico. Então, veja bem o modelinho que eu botei aqui, ó. Por que você fez isso? Ou por que você diz isso? Por que você tem esse posicionamento? Por que você decidiu fazer assim? São tudo perguntas que eu chamo, né, desse conhecimento crítico. Que razões você tem para fazer desse jeito? Ou para fazer isso? Perguntas de extrapolação, quer dizer, sai da tarefa, amplia, né, essa possibilidade. Em que outras situações você poderia ter repetido este processo?
onde poderíamos aplicar essa estratégia? Então, se você identifica que a criança tem uma estratégia adequada de pensar para realizar uma tarefa, você pode extrapolar isso, assim, gostei da sua estratégia. Onde mais você poderia usar essa estratégia? Levantando hipótese, exigindo transcendência, viram? Então, cada pergunta dessa, essas perguntas são importantes, essas perguntas são incríveis. E se você quiser aprender mais sobre isso, vá me acompanhando nos outros vídeos. Basicamente, todos os meus vídeos eu trabalho mediação, eu mostro as perguntas possíveis e essas perguntas são importantes. Vamos só para a gente finalizar, eu trouxe aqui uma situação para mediar. Vamos mediar? Então, eu trouxe essa imagem aqui, primeiro eu vou descrever para vocês, é uma cozinha, né? Tem alguns indicativos aqui de cozinha, que é o piso até a metade da parede, tem uma geladeira, uma pia, um fogão, uma janela, tem pratos nos corredor, tem uma torneira, tem uma mesa com frutas em cima, que é maçã e banana, e uma cadeira. Agora, nessa tarefa aqui tem erro. Como é uma cozinha, foi colocado uma mesa, um bacio e um travesseiro. E a tarefa a tarefa para a criança fazer, isso é uma tarefa de uma apostila, diz assim, ó, assinale aquilo que não pertence à cozinha. Só isso. Então, a criança pode usar o seu perceptivo, isso aqui é do banheiro, isso aqui é do quarto, isso aqui é um travesseiro. Ok. Fechou, terminou a tarefa. Só que para a mediadora, a tarefa não deve ser feita assim. Essa é a última parte da mediação, o fazer a tarefa. Antes, nós temos que conversar sobre. Para quê? Para trabalhar as funções cognitivas de entrada, de elaboração e de saída, e as operações mentais, identificação, classificação, diferenciação, seriação, certo? Tem um monte, são 19 operações mentais que a criança pode utilizar somente nessa tarefa. Então, vejam bem aqui, ó. Então, eu vou mediar essa tarefa. Então, qual é a minha intencionalidade? Minha intencionalidade é que a criança descubra o erro. Então, vou dizer, ó, temos uma novidade na tarefa. Hoje vamos descobrir o erro da tarefa. Agora, por que eu falo isso? Porque todas as outras mediações que eu fiz, eu nunca trabalhei o erro com vocês. E nessa eu estou trabalhando o erro. Então, vejam bem aqui, ó. O que é erro, né? O erro é ter uma cama, talvez, na cozinha, um bacio, um travesseiro em cima da pia. Isso não é comum, né, nas casas da gente. Botar o travesseiro da gente em cima da pia, ter uma cama do lado do fogão e ter um bacio como perto de uma mesa. Não é comum. Agora, a gente sabe, dependendo da família, né? Eu já tive alunas que eu fui visitar a casa, moravam 8 pessoas num cômodo 4x4. E todo mundo junto. E ali tinha tudo. Né? Tinha as camas, tinha a bacia para tomar banho, não tinha chuveiro. Entendeu? Nós temos essa situação. Não é para nós comum. Mas não sei se para todos os nossos alunos, se para algum dos nossos alunos isso também não é comum. Então, eu preciso mediar essa situação. Eu preciso mostrar para as nossas crianças, que talvez sejam crianças mais privilegiadas, que não tenham essa situação, que é possível ter essa situação. A existência disso é raro, ou não tão raro, mas existe. Existe. Então, vamos lá, vamos mediar. Agora, quando eu falo para a criança, nós vamos descobrir o erro da tarefa, é uma novidade, eu estou empolgada, né? Aí eu digo para a criança, você quer participar desse desafio? Porque eu quero que ela se sinta recíproca a essa tarefa. Então, eu deixo a criança explorar. Como é que eu começo? Sempre observe a imagem. Então, é importante que a criança realmente tenha um tempo para identificar todos os objetos da gravura. Depois disso, você pode dar alguns indicativos na pergunta.
Como, por exemplo, o que temos no canto esquerdo superior? Se você não lembra, eu posso mostrar a gravura novamente. Vejam bem, no canto superior esquerdo tem uma geladeira, tá? Você sabe o que é? Para que serve? Você tem uma em sua casa? Aí você pode perguntar sobre a cor, como é que essa geladeira é, em quantas partes ela está dividida. Aí você pode explorar muita coisa da geladeira. Mas aqui não vem ao caso, né? Eu vou partindo para outras possibilidades. Ao lado da geladeira há um erro. Então, se você não viu, volte o vídeo e identifique o erro que tem do lado da geladeira, que é um travesseiro. Por que isso é um erro? Por que um travesseiro é considerado um erro nesta tarefa? Por quê? Qual é o lugar que geralmente está um travesseiro? Pode estar no sofá, pode estar no chão, para quem dorme no chão, pode estar na cama, certo? Pode estar no sol, tomando um sol, esse travesseiro. Existem muitas possibilidades. E é isso tudo que você quer conhecer. Quer conhecer essa experiência da criança sobre o travesseiro. Mas na cozinha é considerado um erro. E por que isso é considerado um erro? Você não vai dar a resposta, você vai apenas perguntar e fazer com que a criança responda essas perguntas. Porque para ela pode não ser um erro. O que temos em cima da mesa? Aí você vai lá para a mesa. E lá na mesa você vai explorar tudo. Para que serve? Se você conhece o que tem em cima da mesa, o que tem em cima da mesa são bananas, uma penquinha de banana e uma maçã dentro de um prato, né? Uma fruteirinha. Quais as frutas? Qual a cor da banana? Qual a cor da maçã? Qual a cor da mesa? Qual a cor da cadeira? Perto da mesa há um erro. Qual é? Por que isso é considerado um erro? É que do lado da mesa, né? A mesa tá e aí tem uma cadeira e do outro lado tem um bacio. Um bacio de banheiro. Então, isso é considerado um erro, porque numa cozinha geralmente não tem um bacio. Depois você vai explorando mais. Você consegue ver uma janela na imagem, né? Na figura tem uma janela. Então, do lado esquerdo tem a geladeira e do lado direito superior tem uma janelinha. Como é que ela é? Ao lado da janela, o que você vê? Na verdade, tem um fogão. Como é esse fogão? Quantos botões? O que há do lado do fogão? Que é uma pia. Como é que é a pia? Qual é a cor da pia? Quantas portas tem? O que há em cima da pia? Qual é o erro em cima da pia? E por que um erro? É novamente o travesseiro em cima da pia. Geralmente um travesseiro não fica em cima da pia. Há 3 erros na imagem. A gente até agora nós falamos de 2, você foi mediando e fazendo com que a criança identificasse que tinha um bacio na frente da mesa e em cima da pia tinha um travesseiro. Mas nessa imagem tem 3 erros. Aí você vai desafiar a criança e vai dizer, né? Há 3 erros nessa imagem. Consegue identificar? E por que são erros? Porque tem uma cama também. Você conhece algum lugar onde a cozinha, o quarto e a sala são juntos? E é que você podia colocar, né? O banheiro também? Você conhece? Gente, é realidade. Tem algumas famílias que moram num cômodo só e é tudo ali, tudo junto. É para tomar banho, é para fazer café, é para dormir, é para assistir televisão, tudo no mesmo ambiente. Qual o lugar da cama? Qual o lugar ideal, né, do travesseiro? Qual o lugar ideal do vaso sanitário?
Na sua casa tem quantos quartos? Quantos banheiros? Quantas cozinhas? Quantas camas? Por que cada objeto tem que ter um lugar específico para ficar? Depois de toda essa exploração, a criança com certeza vai assinalar os 3 erros da tarefa. Aqueles objetos que não pertencem a uma cozinha, geralmente não pertencem a uma cozinha. Viu? Então, o nosso papel é muito diferente do que dizer para a criança a tarefa que ela tem que fazer. Nós não somos conteudistas. Nós não trabalhamos com a ideia de que a criança tem que saber. A criança tem que pensar para poder saber. É bem diferente. Por isso que ser mediadora é incrível. A nossa ferramenta é o cognitivo. Se você quer aprender mais sobre isso, continue seguindo os meus vídeos, assistindo aos vídeos, comentando, tirando as suas dúvidas comigo. Tem várias seguidoras que me mandam semanalmente as suas dúvidas e eu faço questão de responder todas vocês. Olha, gente, espero que você tenha gostado da mediação de hoje. Um grande abraço. Dá um like aí, compartilha com aquela sua amiga que necessita aprender a mediar e se desafie. Vão pegando essas mediações, essas ideias e vão reproduzindo, porque é incrível, há uma satisfação e uma motivação tanto da mediadora quanto do mediado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.